pessoal, boa noite. Hoje, quarta-feira, né? Vamos dar prosseguimento aqui no conteúdo programático, falando sobre internet e intranet, tá certo? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os protocolos FTP, DNS, DHCP, vamos falar um pouco sobre o URL, tá certo? Tirar um pouco das dúvidas de vocês. Qualquer dúvida, vocês coloquem aqui nos comentários, tá certo? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, tá certo? E vamos ao vídeo. Olá pessoal, retornando aqui para mais uma videoaula, né? Hoje a gente retornando com os conteúdos, dando continuação em conceitos sobre tecnologias da internet e intranet, né? Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Ambrosio, tá certo? E aí assim, hoje nós vamos falar um pouco sobre o URL, né? Bom, o que seria uma URL? A URL, gente, ela se refere a um endereço eletrônico, o endereço do site em si, o tal do HTTPS www.globo.com, por exemplo. Isso é uma URL, tá bom? Por quê? Porque ela é a parte alfanumérica, né, dos endereços IP, tá? E aqui eu tenho um exemplo, ó. Aqui em cima vocês podem acompanhar que eu tenho uma URL completa, tá? Aqui na parte de baixo eu já tenho o significado de cada subdivisão dessa URL, porque cai em alguns enunciados de concurso, tá bom? Então eu tenho ó, o HTTP, por exemplo, ele corresponde a um protocolo, como nós vimos nas aulas anteriores, tá? Rede, o www representa a rede em que eu estou ingressando. O domínio, tá aqui o nome, é professor Deodato Neto, onde eu tirei um exemplo, tá bom? Logo após eu tenho um .com, ou seja, ele é um tipo de domínio, tá? Inclusive esse tipo de domínio eu tenho aqui, ó. Quais são os tipos de domínio? Desculpa. Que é mais recorrente caindo nos concursos? É o .com, que é para fins comerciais, fins lucrativos. .net, são sites gratuitos. .gov, que são de instituições governamentais, né, que não necessita ter propaganda. .org, que são de organizações não governamentais, tá? Que precisa ter essa denominação a partir do momento que ela é uma associação, tá bom? E aqui no final eu tenho um país, né? Ou seja, o BR que vocês estão vendo aqui ó, é correspondente a onde foi registrado essa URL. Então eu tenho aqui ó, Brasil, França, Canadá, Itália, depende do país, tá certo? E aí, a gente dando continuação nos protocolos, nós vamos encontrar mais dois protocolos muito importantes que caem em concurso novamente direto. Vocês viram nas atividades anteriores, né? Então eu tenho o FTP, lembra do que eu falei, basta fazer a tradução da sigla, tá? Então eu tenho File Transfer Protocol, ou seja, ele é um protocolo de transferência de arquivos, tá certo? Ele é um protocolo exclusivo para transferir de um servidor na web para o seu cliente. Ele utiliza duas portas de comunicação. A 20, que é uma que correntemente cai em concurso, ela é específica para transferência de dados, e a 21 é específica para um controle de sessão. Para quem não sabe, uma sessão é um local onde possui determinado cadastro e ele abre aquela contagem para você preencher. Caso você extrapole a contagem, ele faz a reinício do login, tá bom? Porque tem informações confidenciais. O outro protocolo é o DNS. O DNS significa Domain Name System, ou seja, é um sistema de nomes de domínio. Vocês vão encontrar nos enunciados de concurso as duas palavras-chave principais para encontrar esse protocolo, que é a palavra tradução e a palavra converter. Tá? Então, se eu converter nomes de domínio, DNS. Se eu disser assim, traduzir os nomes de domínio, DNS. Tá? O que seria essa tradução, gente? Ele vai pegar o URL, nós acabamos de aprender, e vai converter em endereço IP. Tá? Porque os computadores entendem como forma de endereço IP e não como URL. Tá bom? Ele pertence à camada de aplicação e ele utiliza a porta 53 de comunicação. Tá bom? Simples. E o outro protocolo, para a gente encerrar esse padrão aqui da camada de aplicação, eu tenho o DHCP. O DHCP é simples, né? Ele é o Dynamic Host Configuração
protocol, ou seja, ele efetua a configuração dinâmica de terminais. Você vai encontrar a palavra-chave dinâmica. Por exemplo, você tem o seu aparelho roteador, você tem o seu equipamento para conectar à internet. Então, quando você pega o seu aparelho e conecta ao roteador, ele precisa configurar um endereço IP para identificar o seu aparelho na rede. Então, esse protocolo é responsável em identificar automaticamente, ele atribui um endereço IP automático, tá? Que a gente chama de dinâmico, tá? Esse vocês podem ver que está em vermelho aqui, gente, são palavras recorrentes em assuntos de concurso, tá? Então, variável, IP quente, tá? A porta de comunicação que ele utiliza, gente, é a 67 e a 68. Tá bom? Então, se liga nas palavras-chave, se liga na tradução da sigla, tá bom? E é simples, IP dinâmico, tá bom? Bom, então a gente vai chegando ao final dessa aula, espero que vocês tenham gostado da explicação, tá certo? E aí eu deixei essa frase para vocês hoje, ó. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro, tá bom? Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, espalhar aí pelas redes sociais de vocês aí o meu vídeo, tá bom? Caso você tenha curtido, e até a próxima aula.